Você vai morrer! Seu cabeça dura. Você não vai me acertar. Meu amigo, veja bem, agora há pouco, eu analisei a estrutura da pressão espiritual da sua técnica. Eu analisei até como seus músculos se contraem quando você ataca. Então, como eu já sei essas duas coisas, eu posso até desviar e acertar seu timing para anular completamente seu ataque. Bom, só que não é uma coisa muito fácil de fazer. Então, por que a gente não resolve logo a situação? Você acha que era necessária toda essa explicação? Pois é. A maioria das pessoas também acha. Elas têm esse hábito curioso. Acreditam que precisam explicar tudo. Precisam explicar as próprias escolhas. Precisam explicar as próprias atitudes. Precisam explicar por que começaram, por que desistiram, por que ficaram, por que partiram. Que coisa cansativa. Quanto mais alguém fala sobre a própria força, menos confiante costuma ser. Quanto mais alguém tenta se justificar, mais revela aquilo que gostaria de esconder. É engraçado. As pessoas acham que estão escondendo as próprias fraquezas, quando na verdade estão apontando para elas. Mas eu suponho que isso seja natural. Afinal, os seres humanos odeiam o silêncio. Eles falam quando estão felizes. Falam quando estão tristes. Falam quando estão com medo. E principalmente falam quando querem ser reconhecidos. Só que existe um pequeno problema. Enquanto você está ocupado tentando convencer as pessoas sobre quem é, alguém está observando. Observando a sua impaciência, o seu orgulho, a sua raiva, os seus medos, os seus desejos. E pouco a pouco aprendendo exatamente como você funciona. Mas não me entenda mal. Não estou dizendo que você deve se transformar em uma pessoa fria. Estou dizendo apenas que nem todo pensamento precisa se tornar uma explicação. Nem toda emoção precisa se tornar uma reação. E nem toda pessoa merece conhecer a sua verdadeira face. Sabe qual é a parte mais interessante? As pessoas não têm medo da força. Elas têm medo daquilo que não conseguem compreender. É por isso que o silêncio incomoda tanto. Quando alguém fala demais, tudo se torna previsível. Você sabe o que essa pessoa deseja. Você sabe o que ela teme. Você sabe até mesmo qual será a próxima decisão dela. Mas, quando alguém permanece em silêncio, é aí que as coisas ficam interessantes. Porque o silêncio cria espaço para observação. E a observação é uma habilidade fascinante. Você descobriria muitas coisas se parasse de olhar apenas para as palavras. As pessoas dizem que estão felizes, mas os olhos dizem outra coisa. Dizem que estão determinadas, mas abandonam os próprios objetivos na primeira dificuldade. Dizem que não se importam, mas passam a vida tentando provar alguma coisa para alguém. Curioso, não é? É por isso que eu acho engraçado quando alguém diz que conhece profundamente outra pessoa. A maioria das pessoas não conhece nem a si mesma. E esse é o problema. Mas existe algo ainda mais interessante. Você percebeu como as pessoas adoram ser notadas? Elas anunciam os próprios planos, revelam as próprias intenções, compartilham as próprias conquistas antes mesmo de conquistarem alguma coisa. É um hábito curioso e também bastante perigoso. Imagine um jogador de xadrez anunciando cada movimento antes de tocar as peças. Parece ridículo, não é? Então por que você faz exatamente a mesma coisa? Nem precisa responder. Eu já sei. Porque você quer reconhecimento. Sabe por que as pessoas se surpreendem tanto quando algo dá errado? Porque elas olham, mas não observam. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Olhar é um ato. Observar é uma escolha. Enquanto a maioria das pessoas está ocupada demais falando e reclamando, algumas poucas permanecem em silêncio. E aprendem. Aprendem a reconhecer padrões. Aprendem a identificar intenções. Aprendem a perceber aquilo que ninguém percebe. É uma habilidade muito útil. Veja bem, uma pessoa irritada sempre revela o próprio orgulho. Uma pessoa ansiosa sempre revela o próprio medo. Uma pessoa arrogante sempre revela a própria insegurança. E uma pessoa desesperada sempre acaba revelando a própria fraqueza. Os seres humanos são extraordinariamente complexos, mas, ao mesmo tempo, são assustadoramente previsíveis. Inclusive você. Por que você sente tanta necessidade de se explicar? Pense com calma. Por que isso é tão importante? Você escolhe um caminho e sente a necessidade de justificá-lo. Muda de ideia e sente a necessidade de justificá-la. Comete um erro e corre imediatamente para apresentar uma explicação. É quase como se estivesse pedindo permissão para viver. Você não precisa explicar os seus sonhos para quem nunca teve coragem de perseguir os próprios objetivos.
E certamente não precisa explicar o seu silêncio para pessoas que nunca aprenderam a escutar. As pessoas mais fortes têm um hábito em comum. Elas observam mais do que falam. Quanto mais você observa, menos se impressiona. Quanto mais compreende as pessoas, menos acredita nas aparências. E quanto mais aprende sobre o mundo, mais percebe que a maioria das batalhas nunca deveria ter sido travada. É uma sensação estranha. Você começa a entender que algumas discussões não merecem a sua energia. Algumas provocações não merecem a sua resposta. E algumas pessoas não merecem conhecer os seus pensamentos. Sabe, existe uma diferença muito grande entre esconder alguma coisa e protegê-la. As pessoas costumam confundir as duas coisas. Elas acreditam que qualquer forma de silêncio é uma demonstração de medo. Mas isso não é verdade. Às vezes o silêncio é apenas sabedoria. Então, pare de anunciar aquilo que ainda está construindo. Pare de procurar aprovação. Pare de transformar a sua vida em um espetáculo. Algumas coisas se tornam mais fortes quando permanecem ocultas. As pessoas gostam de máscaras. Elas criam personagens. Fingem ser mais fortes, mais inteligentes e mais felizes do que realmente são. E depois de algum tempo, já não conseguem distinguir a própria identidade daquilo que construíram para o mundo. Que ironia. Passam a vida tentando ser vistas e acabam se perdendo de si mesmas. Se você realmente sabe quem é, então a opinião das outras pessoas deixa de ser tão importante, porque a confiança genuína é silenciosa. A necessidade de aprovação é barulhenta. Quando você para de tentar impressionar as pessoas, finalmente encontra tempo para evoluir. Então chegamos à pergunta mais importante. Quem é você quando ninguém está olhando? Não estou falando da imagem que mostra algo. Estou falando da pessoa que permanece quando o orgulho desaparece, quando as desculpas desaparecem, quando o medo desaparece. A pessoa que existe por trás de todas as máscaras. Talvez você ainda não tenha encontrado a resposta. E tudo bem. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem encontrá-la. Mas tem uma coisa que eu posso te dizer. Você não precisa revelar tudo o que sente. Não precisa explicar tudo o que pensa. Não precisa provar o seu valor a cada instante. Porque nem todos merecem conhecer a sua história. E certamente nem todos merecem conhecer a sua verdadeira face. Observe mais. Fale menos. Aprenda mais. Reaja menos. E quando chegar a hora certa, simplesmente haja. E não se preocupe. As pessoas certas perceberão a sua verdadeira força, mesmo que você não diga uma única palavra. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um like. Não esqueça de se inscrever. Se esse discurso te impactou de alguma forma, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.